Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão, cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed FESP. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed FESP, cuidar de você, esse é o plano. Teremos agora a palestra com o tema Carreira em Compliance e PLD-FT. Para coordenar as atividades da mesa de trabalhos e também apresentar o mini currículo dos palestrantes, convidamos o senhor Anderson Geraldo, que é gerente da universidade e do Instituto Rodobens, formado em administração, com MBA em marketing pela Business School de São Paulo, atua há mais de 20 anos com desenvolvimento humano, gestão de carreiras e desenvolvimento de programas de capacitação de lideranças em empresas de variados segmentos, como montadoras, bancos e financeiras. Está conectado com o mercado de governança, atuando no desenvolvimento e implantação de estratégias de ISD. Seja muito bem-vindo, Anderson. A palavra está com você a partir de agora. Muito obrigada por sua presença. Obrigado, Karine. Obrigado a todos os participantes e todas as participantes. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Como vocês puderam ver do meu currículo, eu sou um profissional de recursos humanos, que tem um envolvimento direto com compliance, por isso que estou aqui para falar um pouco de carreira com vocês, e acompanhado de grandes especialistas que eu vou apresentar agora, e que eles sim vão conseguir contribuir e trazer o conteúdo que vai enriquecer aqui a nossa tarde. Então, começando as apresentações, começo pela Cíntia Marinovich. Ela é Head de Governança Corporativa da Unimed Brasil, já desenvolveu sua carreira em empresas de grande e médio porte, adquiriu ampla experiência na implantação e reestruturação de áreas, monitoramento, otimização de processos, conformidade e controles internos. Atuou diretamente em projetos que envolvem órgãos reguladores tais como ABEX, Ambima, ANS, ANTT, Bacen, CAD, CVM, SUSEP. Tem vivência em processos de gestão de compliance, controles, riscos, gestão da qualidade no segmento de instituição de pagamento, associações de classe e cooperativa médica. É formado em administração de empresas pela Universidade Paulista, com MBA em gestão empresarial da FGV, pós em compliance e integridade corporativa na PUC e atualmente cursa gestão hospitalar na faculdade Unimed. Então, Cíntia, seja bem-vinda e espero ter pronunciado seu sobrenome correto. Com certeza, muito obrigada, Anderson. Obrigado. Nosso segundo integrante aqui do nosso painel é o Leonardo Abate. Ele é formado em Comunicação Social pela FAAP, tem MBA empresarial pela FGV. Já são mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, atua no Banco Itaú, Banco Real, Santander, Yamaha Motor, Elo Holding, estruturando os bancos CBSS e Alelo. Coordenou a Comissão de Compliance PLD-FT da ACREF e atualmente é diretor adjunto da Comissão de Compliance da ABBI e diretor da Icans Brasil Chapter. É certificado como profissional de compliance, PQO B3, certificado em investigações internas corporativas, CP2C-LEC, especialista em PLD pela Icans, desde 2016, responsável pela equipe de compliance de PLD-FT do grupo StoneX no Brasil. DVTM, Banco de Câmbio A7 e consultoria de commodities desde outubro de 2016. Então, Leonardo, seja bem-vindo e também espero não ter errado em nenhuma das suas certificações, que são muitas. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e com a Cíntia, enfim, Márcio. Legal. E o nosso terceiro integrante é o Márcio Luz, ele é Head Comercial da Ezene, diretor de filiação da Icans Brasil Chapter. Já são mais de 20 anos de desenvolvimento de pessoas e negócios para atingir excelência em vendas. Graduado em Administração de Negócios, em Administração de Empresas, pela PUC do Rio de Janeiro, tem MBA em Gestão de Pessoas pela Integração Escola de Negócios e MBA em Gestão e Planejamento Comercial pela FIA. Em 2020, alcançou a certificação internacional CAMS, a principal certificação internacional sobre prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, PLD-FT. Márcio, seja bem-vindo também ao nosso painel e a mesma coisa, espero ter acertado todos os seus
dados e as suas formações. Muito obrigado, Anderson, pela sua introdução. De boa, acertou. Legal. Então, hoje, nós estamos aqui reunidos para falar um pouco sobre carreira, e principalmente a carreira em compliance. E aqui, até para contextualizar, a gente vai trazer uma série de conteúdos, e para ficar um bate-papo mais interativo, tem aqui uma série de perguntas que eu vou compartilhar essas perguntas com os nossos membros aqui do painel, e eles vão respondendo e um passando para o outro. A ideia é que a gente troque muitas informações sobre o mesmo tema, para que todo mundo que está assistindo a gente aqui consiga aproveitar o melhor do assunto. E uma característica interessante das nossas conversas prévias é que a gente começa a entender que, quando se olha a carreira nesse segmento, existe uma oportunidade da gente pensar a carreira de maneira diferente. Não concentrado naquele modelo tradicional de carreira linear, né, com formação, especialização, pós-graduação, MBA, mas também contando com uma série de outras formações que podem contribuir demais para o desenvolvimento das pessoas e também para ingressar nesse mercado. E já falando em ingressar nesse mercado, eu começo com a primeira pergunta, que vai para o Leonardo. Leonardo, essa é uma pergunta que eu imagino que deve ser de muita gente que está assistindo aqui. Quais são as formações necessárias para eu atuar nessa área? Diga aí para a gente, Léo. Bom, obrigado pela oportunidade, especialmente ao Instituto ARC, a ISENE. É um prazer estar aqui com profissionais tão gabaritados. Bom, vou tentar compartilhar um pouquinho aqui o que eu tenho escutado no mercado, nesse tempo aí de jornada, né? Uma das perguntas, né, que todo mundo sempre faz é, poxa, compliance, precisa ser advogado, né? Não, eu acho que o compliance, ele atualmente, né, é uma profissão que já não precisa mais de ser explicada. Depois do advento mensalão, lava-jato, acho que todo mundo já conhece um pouquinho, né, pelo menos da função de compliance. Então, é muito importante ter uma diversidade de formações, né, para poder, de fato, auxiliar o negócio, né? Antigamente, a gente tinha uma outra visão do compliance e agora ele atua sempre mais pró-negócio. Então, o que eu posso trazer, né, para todo mundo, eu, por exemplo, eu sou formado em comunicação social, né, eu fiz marketing, acabei entrando na área de produtos, né, de instituições financeiras, e para poder criar produto, enfim, ofertar para cliente, a gente tem sempre que pensar muito em todo o arcabouço regulatório, né, todas as exigências necessárias para aquele produto, né? E aí acabou me levando à área de compliance. Então, inicialmente, eu atuei bastante com essa parte de requerimentos regulatórios, enfim, que é uma atividade diferente do que o legal, né, do que o jurídico faz, né, de puramente interpretação de leis, né? Lógico, tem várias interpretações, a gente sempre recorre ao jurídico, muitas das vezes, para ter uma visão mais clara e técnica, né, do que é necessário, mas a visão do compliance é mais entender, de fato, qual que é um modelo de negócios da instituição, né, é entender quais são os requerimentos para viabilizar da melhor forma, da forma mais segura, produtos, né? Inclusive a área de compliance, muitas das vezes, e isso é um requisito em diversos setores, né, ela é parecerista para poder lançar algum produto novo, né? Então, a formação do profissional de compliance, ela é super ampla, né? Tem administrador de empresas, eu acabei vindo de comunicação social, encontro poucos colegas, né, dessa formação junto ao compliance e muitos advogados, mas não só de advogados. O que eu posso dizer dessa primeiro tema, e aí depois já passando a palavra para Cíntia, enfim, para o Márcio, é que muitas das vezes, quando eu vou fazer o recrutamento, né, de algum membro para a equipe, eu fico sempre muito atento, principalmente nas certificações. Então, fica uma dica aí para os profissionais que estão almejando ingressar nessa atividade, de buscar certificações, porque cada vez mais elas são exigidas para poder atuar nessa área. Tá? Eu posso ressaltar aqui,
por exemplo, tem uma certificação, né, agora que está mais em voga, né, que é a de investigações internas. Isso porque tem um projeto de lei, enfim, que está em tramitação para alterar a legislação anticorrupção, onde vai ser uma exigência ter a certificação de investigações internas para poder fazer a gestão do programa de integridade. E a área de compliance também olha essas questões, né, de conduta ética dentro das instituições. Geralmente a área de compliance acaba sendo a facilitadora, é uma atividade multidisciplinar, mas acaba sendo a facilitadora, o elo de ligação de investigações internas. Então vai ser exigido esse tipo de certificação para poder atuar nessa área. Tá? Mas não é só anticorrupção, né, que a área de compliance atua, né? Então, quando, por exemplo, as instituições que eu represento, né, muito ligadas ao setor financeiro, à indústria financeira, para poder atuar na CVM é necessário ter o PQO de Compliance, que é o Programa de Qualidade Operacional, que foi desenhado pela B3 em parceria com a CVM, para que os profissionais possam conhecer cada vez mais os produtos oferecidos e aí sim atuar de forma mais adequada dentro do compliance. A Abracan, que é a Associação Brasileira de Bancos de Câmbio, né, ela também tem uma certificação agora muito voltada à PLD-FT, que também é uma exigência agora para os bancos de câmbio, né? Então, é outra certificação que é muito interessante aí para quem está querendo ingressar na carreira. Eu tenho uma certificação que é o CAMS, né, que é uma certificação internacional em prevenção à lavagem de dinheiro, e depois talvez a gente possa falar um pouquinho sobre todas as funções do compliance, né, mas prevenção à lavagem de dinheiro muitas das vezes está associada também a essa área, então é uma certificação interessante, né, também para que os profissionais possam adquirir. E atualmente temos muita literatura, né, em português, vários bons livros, né, sobre compliance, mas na maioria das vezes, né, a gente acaba recorrendo, né, a materiais do GAFI, enfim, materiais em inglês. Então também o domínio da língua inglesa é importante para um bom profissional de compliance. E eu queria escutar um pouquinho a Cíntia, enfim, para ver que outros atributos ela também ressalta aí para a parte de formação ou de instrução de compliance. Muito bom. Boa tarde, Léo, Márcio, Anderson. Um prazer aqui estar com vocês novamente. Anderson foi meu colega, né, na Yamaha, não sabia, descobri ontem, né, Léo? Então, eu trouxe aqui um pouquinho da minha experiência para vocês. Deixa eu ver aqui como é que eu diminuo, para vocês conseguirem enxergar todo o meu... Aqui. Acho que foi, né, Márcio? Foi sim, eu estou vendo aqui, está perfeito. Ah, ótimo. Deixa eu voltar aqui. Então, contando um pouquinho aqui da minha carreira, né, não com um viés tão certificador como o Léo buscou, mas eu trouxe aqui um pouquinho de tudo, né? A parte profissional, a parte pessoal e algumas comissões que hoje eu atuo. Então, eu comecei a minha carreira dentro da área de compliance, prevenção à lavagem de dinheiro, lá em 2003, mas já estava no mercado lá desde os 14 anos. A primeira instituição por onde eu passei foi o Banco Pan, né? Eu fui a primeira pessoa de compliance, entrei como estagiária lá, tive grandes mentores por lá, passei quase 5 anos no Banco Pan. Logo em seguida, o Banco Central divulgou outras regulações, né, que estabelecia o papel de compliance de forma mais atuante em alguns aspectos, e com isso o mercado financeiro abriu aí bastante opções dentro da esfera de compliance para a gente atuar, não só voltado para a PLD, né, prevenção à lavagem de dinheiro, não só voltado para compliance, mas antigamente tinha-se a ideia de que tudo poderia ser absorvido pela área de compliance,
né? Porque o Banco Central ainda não tinha dirimido, né, exclusivamente quais seriam as atividades daquela área, daquela pessoa que atua ali naquela função. Então, em alguns momentos, a área de processos, que era organizações e métodos na época, foi fundida dentro de compliance, controles internos, começaram a sair, né, as resoluções aí de riscos pelo Banco Central na época. Então, eu fiquei aí ao longo de 2 décadas em instituições financeiras, né, passando aí por uma Big Four, fiquei quase 5 aninhos também ali na KPMG, na parte de consultoria, algumas vezes emprestada para auditoria, sempre com foco aí nessa parte de GRC, né, governanças risco e compliance. Ingressei há pouco tempo, pouco mais de 2 anos, no segmento de operadoras de saúde, um segmento totalmente novo para mim, é um segmento que está começando agora a ser regulado, né, pela ANS, à luz do que a SUSEP fez, né, na época, quando também começou com as questões aí de tombar as exigências que o Banco Central fazia perante as questões de riscos, de controles internos. Hoje nós nos deparamos com a ANS, né, solicitando isso para as operadoras de saúde em geral. Então, estou aí nesse segmento há pouco mais de 2 anos, iniciei ali na Unimed Federação do Estado de São Paulo, recebi o feliz convite para atuar na Unimed do Brasil a partir desse ano, e fui uma colega aí, quase nos esbarramos, né, Léo? Ali no Banco Yamaha, ajudei a fazer a startup ali do banco também, por um bom período, tá? A minha formação é administradora de empresas. Em seguida, fui fazer aí um MBA voltado à gestão empresarial na FGV. Passei um ano sabático na Flórida, estudando um pouco, fazendo imersão aí no idioma, né, no inglês. E claro, né, quando a gente fala de Flórida, a gente fala um pouquinho de espanhol também. Acabei fazendo não certificações. Assim que começaram as questões de Lava Jato, muitas instituições acadêmicas aí começaram a criar os seus cursos, né, de especialização voltados para compliance. Então, eu aproveitei essa leva, a primeira turma ali da PUC Minas, acabei fazendo, né, essa especialização em compliance e integridade corporativa, e como eu acabei me apaixonando pelo sistema que eu atuo hoje, que é o sistema Unimed, estou me dedicando aí à nomenclatura mais voltada para o setor, atuando numa especialização em gestão hospitalar. Com isso, né, nessas 2 décadas aí que venho atuando na área, tive a feliz oportunidade de receber alguns convites, me tornei membro de algumas comissões voltadas para compliance. Então, estou ali na ANACO, na comissão de compliance, no IASP, na mesma cadeira, e no CWC, no Compliance Women Committee, pensando aí nessas meninas maravilhosas que fundaram, né, essa associação para mulheres que são voluntárias na prática de compliance para ajudar o mercado em geral, tá? Tenho 2 filhos aqui, contando um pouquinho da parte pessoal, o Marcos Felipe, que já tem 21 anos, a Olivia, que tem 3 aninhos. Então, aí uma experiência e um desafio bem bacana conciliar isso, ainda mais as mulheres, né, que tem que fazer 1001 atividades ao mesmo tempo. Então, acho que tem uma questão muito importante, né, que acredito que o Anderson, o Márcio traz. Acho que a questão voltada um pouquinho para a diferença que se tem, né, voltado para a questão regulatória. Muitas pessoas confundem ali o compliance, onde ele tem que ser exclusivamente regulatório, né? Então, o Léo até comentou, poxa, você vê muitos escritórios jurídicos, muitas empresas colocando compliance dentro do jurídico, mas a formação dele é comunicação, a minha é administração, e já estou aí há um bom tempo na área. Então, eu acho que com o advento, né, aí, o marco da Lava Jato, ele trouxe a ideia de que apenas profissionais voltados para o direito teriam a possibilidade de atuar, ou a expertise para atuar dentro de compliance, e na verdade não é assim. A gente que já está um pouco mais no ramo, né, nessa área há um bom tempo, a gente entende que tem espaço para todo tipo de profissional, claro, desde que se especialize ali, tanto na prática como academicamente,
nesses temas, né? Então, não sei se o Márcio ou o Anderson gostariam de fazer um bate-bola aqui, mas o que a gente traz hoje, né, é a questão do compliance regulatório. Poxa, o compliance só faz regulação, ele só avalia a parte de instrumentos normativos, regulatórios, leis. Então, assim, eu sempre conto um pouquinho dessa trajetória profissional que eu venho passando há algum tempo, exatamente por conta disso, porque desde que se lançou, né, a primeira regulação lá pelo Banco Central, falando um pouquinho da questão da prática, da cadeira de compliance que precisava existir, e aí a instituição financeira como um todo, o mercado financeiro como um todo, ficou perguntando através das associações, na época a FEBRABAN, a BBI aí que o Léo tá bem integrado, a BBC na época, entre outras, né, tem a CREF. Então, discutia-se muito nessa roda de associações, de instituições, quais seriam, né, os papéis principais dessa pessoa que atua em compliance. Por isso eu conto um pouquinho de tudo que eu vivenciei desde o começo lá na instituição financeira, porque é exatamente o que tem ocorrido, né, no mercado como um todo, em diversos segmentos. E aí, quando a gente fala, poxa, o compliance só faz a parte regulatória. Quando você vai ver no dia a dia, você passa por uma auditoria, por uma fiscalização, ou, de repente, até uma intervenção em algum momento, é que você vai perceber, né, pela dor, que o compliance vai muito além dessa parte regulatória. Claro que a gente não pode esquecer, né, dos 4 grandes processos voltados para compliance, desde essa parte regulatória, onde a gente precisa ter um arcabouço ali, os instrumentos normativos muito bem definidos dentro da instituição, onde eu tenho o código de conduta e ética, como a minha Constituição Federal, né, dentro da empresa, mas ele me dá a voz para que eu crie, né, me dá as regras para que eu crie outros tipos de documentos que vão acabar aí segregando em diversas nomenclaturas. Então, eu preciso ter uma política voltada para combate à corrupção. Então, a lei é lá de 2013. Quando você entra ali em algumas instituições, você percebe que, às vezes, a instituição nem tem essa política, porque o mercado ou não está regulado, ou acabou de começar essa regulação. Então, o que acontece? A gente não pode esquecer que existe uma lei federal, né, que já exigia essa regulação voltada para combate à corrupção ali há alguns anos atrás. Então, a gente precisa focar não só na regulação do setor, mas também em toda a regulação voltada para a lei federal, estadual, municipal, quais as obrigações legais que eu tenho que cumprir e se realmente eu estou cumprindo. Então, aí sim você entra na questão de desenvolvimento de políticas, né? E essas políticas normalmente vão para um portal, vão para o site dessa instituição, demonstrando transparência, melhores práticas para alguns temas. Através das políticas, eu dou o tom para a criação das normas, né? As normas do processo, os regimentos internos, quando eu falo de uma secretaria de governança, por exemplo, regimentos de uma reunião de diretoria executiva, uma reunião de um conselho fiscal, conselho de administração, comitês. Depois disso, a gente tem que pensar também no desenho dos processos dentro das áreas, né? Eles têm que estar sempre muito bem documentados, afinal, quando eu saio dali da minha cadeira de analista e, de repente, vou a minha sucessão, o meu próximo passo ali para virar um gestor, ou, de repente, eu deixo a instituição, como é que eu faço, né? Eu vou deixar a instituição à mercê de quem chega e estabelece qual seria a melhor diretriz a partir daquele momento? Não, eu preciso ter um histórico, eu preciso ter tudo muito bem documentado e disseminado, né, dentro da instituição. Então, pensando na parte regulatória, sim, o compliance tem esse dever de fazer ali o acompanhamento dos planos de ações das legislações também, para identificar se ela realmente está sendo aplicada ali dentro, né? Seja por uma ação determinada pela companhia, ou por um processo que precisa ser melhorado, ou às vezes diversos processos nas mais diversas áreas. Então, o compliance vem com esse caráter preventivo, né? Porém, o compliance não faz só isso, né, Márcio? O que ele faz? Ele também cuida, na maioria das vezes, onde eu tenho uma melhor prática, ou onde eu tenho uma
possibilidade de segmentar muito bem o meu compliance dentro daquela organização, o papel de cuidar do canal de denúncia, o papel de estabelecer ali de forma preventiva e muitas vezes detectiva, quando eu estou instalando aquele processo pela primeira vez, voltado para a due diligence, né? Eu avaliar os meus terceiros, eu avaliar as partes com quem eu me relaciono, os meus colaboradores, e aí com cuidado muito grande do que vai ser avaliado. Afinal, o objetivo final da diligência é reduzir o risco reputacional daquela instituição. Então, identificar em alguns momentos se aquela empresa ou aquela pessoa que está iniciando um relacionamento com a organização realmente ela tem uma reputação que condiz com os valores estabelecidos no código de conduta daquela instituição, ou não. De repente, até nas redes sociais, a gente vê muito isso, né? Hoje, os RHs, né, as consultorias terceirizadas aí, os headhunters já fazem essa busca, né? Será que ali na minha rede social, na minha rede profissional, eu estou fazendo o bom uso dessa rede? Eu não estou fazendo apologia a alguma questão discriminatória, algum crime específico, né? Tomando partido de algumas questões políticas que vai contra o que, por exemplo, aquela organização em que ele atuou, ele pretende atuar, tem como base, tem como crença. Então, tomar muito cuidado nesse quesito também, tá? Mas, no fim das contas, a resposta é não. Não, o compliance, ele não cuida apenas do ambiente regulatório, ele não tira o papel do jurídico, que é extremamente importante na interpretação da regulação, né? No apoio numa determinada demanda judicial. Porém, existe ali uma linha bem delineada, voltada para o papel do jurídico e aonde termina, onde começa o papel de compliance também. Então, são áreas pares que devem sempre estar em sintonia, trabalhando na maior parceria possível para que a empresa, né, já tenha aí um ganho muito grande em relação à estruturação adequada dessa área, tá bom? Então, Márcio, é isso que eu tinha hoje para você. Sei que a gente vai bater um papo bem bacana ainda hoje. Eu passo a palavra para você. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Eu sou o terceiro, sempre fico prejudicado, né? Depois do que o Léo falou, você falou, Cíntia, pô, caramba, o que mais eu tenho para falar aqui? Mas eu peguei alguns insights do que vocês falaram e também trazer um pouco da realidade, né? Do que eu vivencio aqui. Cada um está num ambiente de trabalho, cada um está num tipo de empresa. E casualmente todos nós aqui, nós quatro que trabalhamos em bancos de montadora já na nossa carreira, então tivemos uma sinergia em alguns momentos. Mas eu vim da área comercial, né? Então acho que esse também já tem um segundo lado. E aqui hoje na EZN e também no Instituto Arc, uma das coisas que eu vejo, eu vou aproveitar pegando a fala do Léo e a sua, Cíntia, as pessoas têm muita dúvida. Chegam aqui às vezes, não todas, mas tem alguns que têm dúvidas de como ingressar. E vocês foram muito claros. Você dizendo, primeiro, trazendo um panorama de como funciona o compliance e trazendo ali as diversas trabalhos, vamos dizer assim, que muitas vezes do diligence, como por exemplo, ainda há pouco você disse, você foi detalhando bastante e realmente tem várias coisas importantes que são feitas na área de compliance e que não necessariamente a pessoa foi formada dentro de compliance e que ela pode acabar migrando pela competência que ela tenha. E o Léo também disse um outro ponto, né, que foi, falando de competência, começou falando, eu não sou advogado, né? Então eu fiz comunicação social e também está dentro da área de compliance, e aí eu vou aproveitar e pegar o gancho da própria carreira do Léo. Léo, se eu fizer algum comentário errado, você me ajuda, porque eu estou só fazendo uma interpretação. Mas você entra através dentro de uma área de produtos de uma instituição X, e de lá você depois, pelo conhecimento que vai adquirindo, quando de repente tem a área de compliance, você vai para uma área de compliance, você tem o conhecimento do produto, você tem diversos conhecimentos que vão ser super relevantes para o negócio para ir para uma área de compliance. Então, não necessariamente eu preciso entrar, por exemplo, como analista júnior, estagiário de compliance para, de repente, estar com vocês, compliance officer da empresa que vocês trabalham. Então, você consegue de diversas maneiras, aproveitando as competências que vocês estão em outras áreas, vocês conseguem também trazer para cá. Porque quando a gente fala de investigações corporativas, foi falado hoje aqui várias vezes, falando de investigações corporativas ao longo do dia, o próprio Léo falou sobre curso, você às vezes pode estar trabalhando na auditoria, por exemplo, e você pode acabar migrando para ir para uma investigação corporativa, ou você pode ter
por exemplo, vindo da área comercial, entende muito bem de como é a área comercial e pode vir para uma área de investigações corporativas, porque você conhece como é o jogo lá do departamento comercial. Então, esse tipo de competência, né, que o mercado acaba falando do hard skill, né, as competências técnicas, com certeza podem contribuir para as pessoas que estão hoje na área ou que querem migrar para a área. Não necessariamente são decisivas de estão ser formado. Eu acho que um outro ponto que por trás das falas de vocês, e antes de entrar nisso, eu acho que eu vou aproveitar. O Léo falou muito sobre certificação. E eu sou uma pessoa que, quando entrei nessa área de PLD, né, de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, /compliance também, eu comecei também estudando sobre uma certificação, que é a CANS também, que eu tenho. E também trabalhei lá na ICANS. Então, isso também me trouxe uma base de conhecimento muito interessante. Mas olha que coisa, eu vim trabalhar com produtos de compliance e nunca tinha trabalhado com compliance. Mas por quê? De repente, um gestor, na época, chegou e me pinçou no mercado de uma outra instituição para trabalhar exatamente vendendo produtos de compliance. Exato por causa das competências técnicas que eu já tinha, comerciais e de produtos, do que as instituições às vezes precisariam. Mas eu acho que de um outro ponto muito importante, que é o soft skills, que são as nossas habilidades, nossas competências mesmo. Então, quando a gente pensa em liderança, comunicação, até anotei algumas aqui, flexibilidade, trabalho em equipe, o Léo falou muito, não lembro se foi o Léo e a Cíntia, mas a questão de busca de conhecimento, a gente não pode se limitar a ter feito um curso, eu ter me certificado, legal, estou certificado. Não, se você quer trabalhar com compliance, uma coisa eu vou dizer, todo dia a gente tem que ler, tem que participar de live, tem que ir atrás de informação, porque o negócio é muito dinâmico, tudo pode mudar. Trazendo aqui, falando de mensalão, falando de Lava Jato num contexto geral, quando tinha aquelas fases todas, imagina quem trabalhava na área, que lidava com aquelas empresas. Todo dia tinha que ler muito, ir atrás de buscadores de informação para entender o que está acontecendo, porque dormia de um jeito, do outro dia já era de outro. Então, acho que uma competência muito necessária é essa busca de conhecimento, essa busca de informação. Então, não necessariamente, muitas das vezes, a gente pensa no advogado, porque ele tem essa habilidade, e foi falado, acho que pelo Léo e por você, essa questão do regulatório, de entender a lei. Às vezes, o advogado é muito mais fácil para transitar na leitura de uma lei, de um artigo. Mas, gente, dou a dica, acho que o Léo também pode dizer isso, depois de um tempo você trabalhando, você vai entendendo a dinâmica de como aquilo está escrito, e você vai aprendendo. Então não se preocupe, mas o importante, se você começar hoje a ler os normativos, lançados, por exemplo, pelo próprio Banco Central, pela CVM, pela ANS, a primeira leitura, a segunda, a 10ª, a 20ª, às vezes ainda é um pouco complexa, mas você vai entendendo com o tempo o que aquilo quer dizer e qual é o impacto. Muito dessa parte regulatória vai acabar impactando no negócio, por isso que o compliance entra juntos, e vou usar o que o Léo disse logo no início, ele é pró-business. No passado, de repente, podia não ser, mas ele é pró-business. Então, entendendo o que o mercado quer, você consegue melhorar. E por que eu digo isso, né? Porque hoje, entendendo mais dessa parte de compliance e da área de PLD, eu enxergo que as outras áreas, entendendo um pouco do que o compliance faz, entendendo que ele é um agente de negócio, que ele é um parceiro de negócio dentro da companhia, ele vai te ajudar a vender mais, a você ter melhores processos dependente da área que você estiver atuando. Então, ele vai ser sempre um grande parceiro. Então, quando eu pensei aqui e com as falas de vocês, acho que ter essa parte de competências técnicas e comportamentais, né, ou hard e soft skills, vão realmente ajudar muito a qualquer profissional, estando dentro hoje da área de compliance ou que queiram migrar para a própria área de compliance. E participar em eventos como esse, não porque eu estou aqui, também ajudo na organização, mas de participar de eventos desses, começa a trazer essas nomenclaturas, às vezes, mais fácil para outras pessoas. Anderson, não sei se era isso, lá no início a gente falou da pergunta quais são as formações, mas eu tentei trazer um pouco abrangente, que não é só formação, né, nem de ser advogado, de ser administrador. Parabéns administradoras como nós, Anderson, que eu sei que você é administrador também. Dia do administrador, a gente acabou não falando isso hoje, mas parabéns aos administradores também. Mas não é uma formação só da graduação ou do MBA.
Então, é algo muito constante. E aí eu volto a palavra para você, Anderson. Não, Márcio, eu acho que você tocou num ponto-chave, assim, a Cíntia também, quando falou um pouco da trajetória dela, e o Leonardo complementou com as certificações, que é como se a gente estivesse fechando um pacote, né? Acho que o primeiro passo é identifique quais são as suas habilidades pessoais que te habilitem para esta função, para esta atividade, para esta formação, que é o soft skill. E depois, quais são os hard skills necessários para essa atividade? Eu acho que é a composição desse pacote, porque para quem está começando na carreira, mas seja em qualquer carreira, e eu posso falar isso de carteirinha por conta do relacionamento que eu tenho com as pessoas e por estar dentro de uma área de gestão, muita gente foca apenas no hard skill. Para ser isso, eu preciso disso, e corre atrás disso. Mas o que habilita aquela pessoa a atuar, a desenvolver as atividades e a ser reconhecido por aquelas atividades são as suas habilidades pessoais. Então, e o Márcio trouxe um resumo interessante de quais são elas, né? Liderança, comunicação, habilidade de relacionamento entre áreas é um ponto-chave para o compliance. Então, até porque você transita entre áreas, entende os processos, entende as regras, e uma coisa que a gente não pode isolar, né? Todas essas regras, os processos e as ferramentas que existem, elas foram desenvolvidas e são geridas por pessoas. Então, não dá para isolar as pessoas, né? Eu preciso ter proximidade com elas e esse ponto é importante. E até, Márcio, como sobre as perguntas que a gente tinha programado, a pergunta inicial o Léo já mandou ver e a Cíntia complementou. A segunda pergunta a Cíntia já respondeu, que era que o compliance não é só regulatório, né, Cíntia? Então, acho que está claro para todo mundo. Aí eu vou aproveitar que o Márcio foi o último e ele fez essa pequena reclamação de que os últimos têm menos argumentos. E agora eu começo contigo, Márcio. A pergunta é a seguinte: já que você falou um pouco dessa necessidade de entendimento de outras áreas, diz para a gente como que o compliance se conecta com as áreas de negócios das empresas. E aí você depois coloca na mesa essa pergunta, porque a opinião da Cíntia e do Léo é valiosíssima sobre isso. E depois disso, tem uma pergunta que veio dos nossos espectadores, se é que eu posso chamá-los assim, que é para o Léo, mas aí depois que a gente discutir esse tema, eu jogo essa pergunta para o Léo, que eu acho que é importante ter o olhar de vocês três também sobre o assunto, que ela é bastante relevante. E aí, Márcio, como que os negócios participam desse mundo do compliance? Olha, você falou um ponto importante, né? Eu gosto de falar isso da questão do compliance. A gente está efetivamente conectado com todas as áreas. Eu vim, como eu disse para vocês, da área comercial. E eu tenho algumas experiências que eu posso dizer de carteirinha, né? Positivas ou negativas, não vem ao caso, mas eu queria dizer o seguinte. Muitas das vezes, eu venho meu background aí com 20 anos em instituições financeiras de diferentes ramos, né? Para fazer negócio, a gente precisava estar junto com compliance naquele momento. Por quê? Porque não é só porque era uma regra. Porque se você eu tinha que entender, inicialmente eu não entendia, tá? Hoje eu entendo muito mais do que eu estava lá. Isso é fato para mim. Isso é super importante para mim. Porque no momento que a gente recebe uma demanda e a gente está querendo captar cliente, negócio para a instituição, e a gente pensa que tem que passar pelo compliance, aí fala assim, pô, parece que é uma barreira. Não, não é uma barreira. Na verdade, quando a gente fala de passar e trabalhar junto com o compliance, ele é uma pessoa que ele quer ajudar você a colocar bons negócios para dentro da empresa. Às vezes a gente pensa, muitas das vezes, só na meta, ou só no resultado que aquele produto pode trazer, que aquele negócio pode trazer para uma instituição, mas não é só isso que a instituição quer. E o compliance, ela tem essa visão mais holística, ela consegue enxergar o todo. Às vezes eu colocar dentro de uma instituição um negócio que é bom, é rentável para aquela companhia, ajuda a bater uma meta, é fantástico isso. Mas, porém, contudo, entretanto, a gente tem que pensar que às vezes aquele negócio pode atrapalhar o andar da carruagem da meia grande corporação. Às vezes a gente pode se envolver sem querer com um negócio, com empresas que podem lá na frente ter outras operações ruins, que não necessariamente eram o meu negócio, mas a gente acabar se envolvendo sem querer
e negócios errados. Então, compliance, e aí eu falo que foi um grande aprendizado isso para mim, muitas das vezes ele trazia assim, querendo informações, e depois eu já vinha com as informações, porque eu entendi o que ele precisava, com informações relevantes muito mais além do que o produto que eu estava vendendo, muito mais além disso. O que ele mais queria saber? Quem é essa empresa? Quem são os acionistas dessas empresas? Você fala, mas isso é importante para o negócio? Ele está comprando, ele vai levar o produto, vai embora. Mas já pensou o risco que a gente pode ter de imagem? E quando a gente fala de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, já pensou a nossa marca está atrelada a um grupo terrorista internacional? Será que a gente quer isso? E sem querer, a gente falando só que a gente quer vender um produto X, aí quando sai uma foto com alguma coisa ruim, não, a gente não quer. Então, por isso que entendendo, Anderson, quando a gente pensa que ele tem que estar atrelado ao negócio, eu penso muito nisso. Vendas ou qualquer outra área, comunicação e tudo mais, parceiros, a área de compras que está comprando produtos, que dependendo da empresa, eu lidei com vários tipos de empresas, então pode dizer, às vezes a área de compras é mais importante que o comercial, porque ela compra muita coisa, muito insumo. Então, será que eu quero comprar insumos ruins, vindo de origens duvidosos ou parceiros duvidosos? O compliance está ali para proteger todos, tanto a área de comercial, compras ou outras áreas, como também a própria instituição. Então, eu acho que melhor ter um compliance amigo, parceiro, que às vezes vai brecar negócios que inicialmente pode incomodar uma área ou outra, mas que no fundo a gente está preservando o todo. A empresa. Então, acho que, Anderson, acho que esse é o grande ponto, na minha visão, que o compliance e a área de prevenção à lavagem de dinheiro, qual seja o monitoramento do diligence, tem várias outras por trás que ajudam, que é importante ele trabalhar conectado com toda a empresa. E eu acho que isso eu percebo hoje muito aqui, por lidar não só antes eu estava na ponta, mas hoje eu lido não só com a área de compliance, às vezes consumindo produtos nossos de educação, como diversas outras áreas, também querendo que as pessoas tenham competências de compliance para atuar em diversas áreas da companhia. E acho que eu vou chamar o Léo para falar um pouquinho sobre isso, que eu sei que na carreira dele tem bastante coisa para se conectar sobre negócios e também compliance. Léo, a palavra é toda tua. Obrigado. Não, de fato, acho que foi muito bem explorado, né, de que o profissional de compliance, ele é um generalista. Então, ele precisa, de fato, quanto mais ele conhecer de cada área, com riqueza, o produto, o modelo de negócios da empresa, ele vai conseguir prestar um serviço mais adequado, né? A minha escola, basicamente, é de instituição financeira. A gente sabe que compliance é muito forte, por exemplo, na indústria da saúde, em outros segmentos também, né? Mesmo na parte fabril, né, a parte de ISO, né, de controle de qualidade, que foi também muitos profissionais de compliance adviram dessas áreas. Então, quanto mais for diverso, né, a formação do profissional de compliance, mais fácil para ele poder, primeiro, interagir com os diferentes públicos, né? A gente precisa falar a língua do comercial quando estiver falando com o comercial, tem que falar também e buscar, né, encontrar soluções para os executivos quando estivermos lá nos conselhos de administração, enfim, com a alta administração. Então, é muito importante, de fato, para ter um bom trânsito, ter uma diversidade de formações, né? E até a gente costuma dizer, né, principalmente nas associações de classe, né, que no compliance não tem concorrência, né? Então, a troca, o networking é sempre muito bom. A gente vive fazendo benchmark com outros colegas para poder trocar experiências, né? Por quê? Porque diferente da área de crédito, de áreas onde você tem sim, né, algumas questões que são sigilosas, né, que não devem ser compartilhadas, boa prática para preservar a imagem ou para poder se adequar de forma mais efetiva para uma regulamentação, isso a gente pode trocar. E geralmente os profissionais de compliance são muito generosos em
trazer essas experiências, o que de fato funciona, para que a gente possa aprimorar os modelos implementados na nossa instituição. Eu tenho como para um bom profissional de compliance, muito a Cíntia comentou, o Márcio também entrou nesse viés, né, de quais são as expertises necessárias. Eu tenho um tripé, né, que é importante para o profissional de compliance, né? Qual seria, né? A gente precisa conhecer muito bem o arcabouço regulatório, então a Cíntia trouxe isso muito bem, né? Quais são as leis, quais são as regulamentações sobre o segmento que a minha empresa atua. Eu preciso conhecer também, como a segunda perna, o meu modelo de negócio, porque eu vou precisar implementar controles, né, adequados para o volume, para a natureza da minha operação. Então, eu preciso conhecer muito bem o meu modelo de negócios, o perfil dos meus clientes, para poder adequar a regulamentação à realidade da minha empresa. E, por fim, eu acho que o terceiro pilar aí para um bom profissional de compliance é a parte da consistência. Então, a nossa análise, ela precisa ser técnica, né? Ela não pode ser casuística, né? Esse cliente com a mesma característica do outro, esse eu gosto, esse eu não gosto. Não, a gente tem que ter uma homogeneidade na avaliação. Então, eu tenho aqui como também dica, né, de foco para poder ter esse tripé aí muito bem formado para um bom profissional de compliance. E se for pensar, né, Léo, hoje você tem, com o advento aí da pandemia, que a gente já está até cansado, né, de ouvir falar disso, mas ele trouxe coisas muito positivas, principalmente para nós profissionais, né? Muitos workshops, muitos treinamentos gratuitos para nossa área, inclusive, que as pessoas podem colocar isso como meta, né, para aquele profissional que quer se especializar num determinado tema, que seja compliance ou gestão de riscos. Nesse 1 ano e pouco, quase 2 anos de pandemia, né, nós tivemos diversas oportunidades de fazer cursos online, né? Diversos momentos onde as pessoas poderiam, né, ter aberto um pouco mais esse leque que você comentou. Como é que eu faço exatamente uma análise de risco voltado para reputacional, né, um risco de imagem? Como que eu faço uma investigação adequada ali de um canal de denúncia? Como é que eu faço a leitura, a interpretação junto com o jurídico para apoiá-lo, né, com o meu viés, o meu olhar de processos e controles, para que ele possa também me trazer subsídios para eu atuar num follow-up mais incisivo em determinada área, para que eu evite, né, demandas judiciais. Então, é exatamente o que você comentou, a pessoa focar, né, naquela questão do que eu quero para a minha carreira, eu quero realmente me especializar nessa área, estou em dúvida, então deixa eu pesquisar um pouco mais, deixa eu assistir a alguns eventos que foram disponibilizados. O próprio Compliance Across Americas, né, Márcio? O ano passado estivemos juntos também, na época que eu atuava na FESP, muitos painéis gratuitos, tivemos oportunidade de fazer muito bate-bola sobre o tema ali, então as pessoas precisam se aprofundar um pouco mais, né? Não escolher porque o salário é bom, porque agora está muito bom, né? Antigamente não era assim, né, Léo? Então, quando eu comecei na carreira era bem arcaico, até porque não se tinha tanta valorização da cadeira ainda, né? Não se sabia muito bem o que era feito. Então, assim, para você realmente se especializar, você tem que ter exatamente essa consistência, né? Porque uma hora as pessoas vão identificar se você tem ou não a técnica que tanto se exige. Muito bem. Ponto, Cíntia, esse negócio dos conteúdos gratuitos, a pandemia nos ajudou nisso, e as pessoas não podem, tem que saber escolher agora, né? Tipo, precisa fazer todos os congressos, todos. Veja o que vocês acham que faz mais sentido, os painéis. Mas a gente vem, por exemplo, nessa linha, desde o ano passado, quando entrou a pandemia, isso foi uma decisão do próprio Dr. Giovanni, falou, vamos virar isso para o digital. E ele teve toda essa sacada, e nesse ano, quando a gente projetou para esse ano, vão ser 14 eventos digitais, todos gratuitos para a sociedade. Então, trazendo, e com o que o Léo falou, de que os profissionais de compliance são pessoas que querem compartilhar conhecimento,
O fruto disso são esses congressos. As pessoas estão aqui para compartilhar o seu próprio conhecimento, o que tem para levar para vocês. Então, acho que esse é o grande conceito, né? E realmente, Léo, também concordo com essa questão, não tem competidor. Os compliance officers, pessoas que trabalham em compliance em diferentes instituições, ou podem ser concorrentes dessas instituições, mas na área de compliance não tem concorrência nem interna e nem externa. Estão todos no pró-business e no pró-mercado, para que seja muito bom para o mercado num contexto geral. Então, se conversa muito... E eu acho que tem um ponto muito legal que vocês falaram, eu acabei passando, mas eu acho que é muito legal que nas duas carreiras de vocês tem muito forte, e para mim é mais recente, que é a questão de associações. Participar, ser membro de associações ou de grupos, para que possa, de uma certa maneira, receber conhecimento e também dar conhecimento. Então, eu acho que é um ponto importante para a gente pensar. A gente fala, pô, mas por que eu vou participar de um negócio? Às vezes é pago, às vezes é gratuito, vou gastar meu tempo para isso. Será que vale a pena? Eu quero relaxar aqui. Não sei, eu posso dizer para vocês, participar de grupos assim, são grandes discussões que eu participo, vou dizer minha experiência, nas quais eu já participo, e uma troca enorme, e eu tenho conhecendo cada vez mais pessoas. O próprio Leonardo, quando eu conheci um grupo através desse. A própria Cíntia eu conheci no congresso do ano passado. E olha como é que esse networking, ele é positivo. Hoje a gente está aqui falando de carreiras, assuntos que a gente nem debateu anteriormente. Então, acho que é muito positivo essa troca em momentos diferentes. Legal. E aí, pessoal, não sei se o Leonardo me dá a liberdade, que a pergunta que veio, que é do Lucas Niquirilo, que é da Elo, eu acho que cabe para todos nós aqui, porque vocês estão discutindo de maneira tão rica o comportamento de um profissional de compliance, que eu queria colocar para a mesa a pergunta, que é a seguinte: quais são as principais dificuldades de um profissional de PLD? E estendendo um pouquinho, compliance de maneira geral. Quais são? Porque a gente só falou dos amores, né? Vamos falar um pouco das dores? Então, quais são as dificuldades do PLD e também do profissional de compliance de maneira geral? E a gente aproveita para, ao final, que a gente já está caminhando para os minutos finais, para cada um fazer uma consideração sobre o tema geral. Mas o que vocês acham? Bacana. Pô, grande abraço ao Lucas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, um excelente profissional. E agora ele está numa instituição por onde eu passei, então isso só demonstra, né, que esse grupo é unido, né? A gente está sempre de fato trocando informações e está sempre aí se encontrando nos congressos, enfim, debatendo. Bom, falando um pouquinho de desafios, eu acho que agora, especialmente no setor financeiro, que é o que eu conheço mais, né, com o advento fintechs, a gente está com uma velocidade completamente diferente, né? Instant payments, é tudo muito mais rápido do que a coisa de 3, 4 anos atrás. Então, eu acho que um grande desafio, acho que é a questão mesmo da administração de tempo para poder priorizar aqueles projetos, né, que a gente vai lidar, porque é impossível lidar com tudo ao mesmo tempo, e também aí trazendo, né, para o nosso fórum, que é a questão de carreiras, especialmente de PLD, que o Lucas colocou, hoje o mercado está muito carente de especialistas que são cientistas de dados. Então, por mais que no compliance a gente encontre muitos profissionais aí de humanas, né, a gente já falou aí da questão do advogado e tal, a gente agora está buscando muito o pessoal mais analítico até para poder trabalhar com inteligência artificial, enfim, modelos de data analytics, para poder ter respostas mais rápidas. Então, é muito importante, né, ter sistemas, né, que geram alertas para a gente poder aprofundar a análise daqueles clientes que merecem mais atenção, que caíram em alguma regra ali, estouraram, né, alguma regra, para poder, de fato, debruçar, né, e adotar a abordagem baseada em risco, né, que é olhar com mais cuidado aqueles clientes que merecem mais atenção. Então, tem sido um desafio encontrar hoje profissionais voltados a cientistas de dados, né, para poder desenhar essa modelagem, para poder de forma muito mais rápida, ter efetividade no search de clientes ali, ou de operações, tá? Isso mais voltado à PLD.
eu queria escutar também a opinião dos demais colegas. Então, eu já vou emendar aqui. Eu estava pensando no que você estava falando, Léo, e na pergunta do Lucas. Obrigado, Lucas, pela sua participação. Eu acho que tem dois grandes pontos, eu anotei aqui. Um tem a ver com o que você falou. Um é a velocidade do conhecimento, né? As instituições realmente de ensino, eu trabalho hoje numa, a gente consegue entregar cursos e tudo mais, mas não necessariamente é na mesma velocidade que o mercado gostaria. Ontem mesmo, essa semana semana passada saiu sobre CVM, aí sai uma nova regra do Banco Central, sai da ANS. Então, o mercado é muito dinâmico, então não dá para a gente se apoiar em cima apenas de acho que esse é um grande desafio, em cima de instituições, procurando instituições só para estudar. Você tem que procurar, sim, é importante, mas não pode ser só esse o único conhecimento. Você tem que realmente ir atrás, tanto na parte regulatória e também ir atrás de cursos, e às vezes cursos em empresas especializadas, porque as empresas especializadas vão trazer o conhecimento que às vezes você precisa. Então, por exemplo, cientista de dados. Legal, posso fazer uma graduação falando assim, mas tem curso que eu posso fazer sobre dados? Eu entender como manipular isso? Às vezes você consegue achar no mercado cursos que fazem sentido para isso. Então, acho que eu vou aproveitar só o gancho do próprio Léo. Mas eu vou dar um passo atrás na pergunta, na dúvida do Lucas, mas aí eu vou trazer bem generalista. Eu acho, muitas das vezes, eu também falo muito sobre carreira, as pessoas têm muita dúvida sobre a sua própria carreira. E aí quando ela está no mercado, ela tem dúvidas sobre o objetivo claro do que ela quer na carreira. Então ela fala assim, eu trabalho em PLD. Mas em PLD, trabalhando em grandes instituições ou menores, ela pode estar dentro do compliance, ela pode estar fora. Dentro de PLD tem várias atribuições. O que efetivamente eu quero? Não pode ser não pode ser só o compliance, não pode ser só o PLD. O que você tem a ver com aquilo? Tenta encaixar, porque às vezes a gente quer falar assim, eu vou trazer um super genérico. Eu quero atuar na área de compliance, eu quero atuar na área de PLD. Tá, se vier isso num currículo, gente, os compliance officers, as pessoas não vão contratar, porque é muito generalista. Você tem que entender junto e a sua carreira tem que desenhar com o que você quer. Eu trago só essa ressalva, porque quando a gente pensa em desafio, às vezes a gente pensa que o desafio está a gente gosta de falar que o desafio está no outro lado, está na empresa, está na outra pessoa que vai me contratar, mas às vezes o desafio está com a gente mesmo. Então a gente tem que, às vezes, parar para tirar algum momento nosso no final de semana, no dia que vocês quiserem, mas tirem para você pensar, o que eu quero de mim? Aonde eu quero chegar daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, 3 anos, 10 anos? Aonde efetivamente eu quero estar? Dentro do compliance, dentro do PLD. A partir dali, você consegue realmente traçar e ir passando pelos desafios que vão ter, porque você vai estar se preparando para ele. Então, eu queria aproveitar, porque eu acho que é um ponto que eu escuto e penso muito sobre essa discussão, onde efetivamente está o nosso problema. Às vezes está lá ou está cá. Não sei, eu acho muitas das vezes está comigo mesmo. Então, fico também uma dica da gente refletir sobre a nossa própria carreira. E, Cíntia, eu queria escutar você também, falando um pouco sobre carreira. Muito bom. Então, na verdade, né, como eu atuo desde 2002, mais ou menos, nessa área, não vou mentir, diversas vezes tive dúvidas, né, se deveria continuar ou não. Mas o que me impulsionou a continuar é avaliar quais outras áreas eu atuaria. Porque quando você atua, né, nessa estrutura de GRC no geral, você tem a visão da empresa como um todo, né? Então, eu não sei se eu conseguiria me encaixar, né, em um pedacinho só da empresa, atuando, por exemplo, o Léo falou que trabalhou com produtos, né? Então, não sei se eu conseguiria me encaixar trabalhando naquele pedaço sem conhecer a empresa como um todo. E é isso muito perfil de administrador mesmo, né, Márcio? Nós, administradores. Então, a gente tem a possibilidade de estar numa esfera global, né, e transitar por todos os tipos de áreas. Mas o que mais me impulsionou foi isso. É claro que é muito linkado ao meu perfil, não vou mentir, né? Eu sou uma pessoa que em alguns momentos sou controladora,
E gosto de ter ali, né, um planejamento antecipado, ter a visão de fora de tudo que eu preciso fazer, né? Então, eu acho que é muito linkado com o que você falou, né? Eu me identificar naquele papel, e não existe eu estou dentro de uma empresa, eu entrei na empresa, eu visto uma máscara. Eu lembro que anteriormente tinha, né, esse viés, né? As pessoas comentava, olha, esqueça os seus problemas na rua, você está dentro da empresa e você está ali para trabalhar para ela. Então, assim, hoje você vê não só a questão do compliance, mas você vê da questão de tecnologia humanizada, por exemplo, que você vê vários eventos tratando desse tema, o compliance humanizado, que é como o Léo falou, eu trazer de forma mais leve, né, aquele tema, porque é um tema pesado, principalmente quando a gente fala da questão de legislação, que são temas chatos, são temas burocráticos, né? Então, como eu faço, né, para me aproximar e tentar me adaptar ali a conversar com o comercial, a conversar com a área financeira, a conversar ali com a controladoria, qual o perfil, né? Como que eu preciso ter a abertura, o que me faz me aproximar deles? E a questão do aculturamento, principalmente, o compliance faz muito aculturamento, né? Aculturamento de código de conduta, de políticas, de legislação. Hoje, você vê os aculturamentos muito mais lúdicos, e é isso que eu busco também, eu tenho certeza que vocês, nas empresas de vocês também, né? Então, de uns 4 anos para cá, o que eu busco não é mais aquela live, aquele workshop, aquela palestra onde tem um monólogo, eu trago o palestrante, só ele fala, todo mundo faz ali uma pergunta ou outra e acabou, né? E aí vai todo mundo para casa, coloca o livrinho embaixo do braço ou na gaveta. Não, a gente traz ali muitos painéis interativos voltados para temas específicos, né, da área de compliance, para trazer as pessoas para próximo, para elas se verem ali, né, na nossa cadeira também e começar a pensar sobre isso na estrutura que ela trabalha. Então, é muito ligado ao que você falou na questão de carreira, ligado ao seu perfil pessoal também, né? O que eu quero para mim? A minha crença está ligada à crença da empresa, à crença da área que eu estou atuando. Então, sim, né, ao longo do tempo você vai se adaptando, né, vai seguindo o caminho que você escolheu, às vezes até a forceps, né, por uma questão até mais remuneratória do que de realmente estar apaixonado por aquilo que você está fazendo, mas hoje eu digo, a melhor coisa que eu fiz foi não sair dessa estrutura, né? Então, as experiências que a gente traz, as oportunidades de trabalhar nos diversos segmentos, porque hoje a gente vê cada vez mais os órgãos reguladores e fiscalizadores exigindo, né, a estrutura de compliance, exigindo uma boa governança, a auditoria interna nem se fala. Então, eu acho que é isso que eu tenho hoje para deixar de mensagem, Márcio. Muito bem. Bom, a gente já está caminhando para o encerramento, né? Então, queria primeiro agradecer a oportunidade de compartilhar esse tempo com vocês e também esses aprendizados todos. A Karine já está aqui com a gente para poder conduzir os trabalhos. Se vocês quiserem dar uma mensagem final em uma frase, uma palavra, coisa rápida para quem está nos assistindo, porque aí a Karine e o Márcio já conduzem para o encerramento do evento. Mas parabéns pelas colaborações, contribuições e muito obrigado pela participação, gente. Bom, rapidamente, só para agradecer, enfim, acho que foi tão rápido, né? Passou muito rápido, sinal que o papo foi descontraído, foi gostoso, ainda bem que a Cíntia não saiu do compliance, a gente consegue continuar trocando informações, enfim, é uma área muito gostosa de trabalhar e eu convido aí a todos, enfim, fico à disposição para trocar informações e tenho certeza que todo mundo vai acabar vindo para a área de compliance aprender um pouco mais também com a gente. Obrigado. Queria agradecer mais uma vez vocês, Cíntia, Léo, Anderson, Karine também aqui, por esse painel a gente ter construído e estar falando aqui sobre carreira. E uma observação, Cíntia, que você falou, então isso constatamos, não temos advogados, exceto a Karine que está aqui, mas nós aqui no painel não somos advogados e falando sobre compliance e PLD. Olha que interessante, né? Isso vê a diversidade realmente dentro da própria carreira. Então fica uma dica. Obrigado, pessoal, por compartilhar o conhecimento, foi muito bom mesmo. Cíntia, eu que agradeço. Ótima semana para vocês. Obrigada pela oportunidade. Muito bom, obrigado, Cíntia, obrigado, Márcio, obrigado, Léo. E agora, cadê a doutora Karine? Está aqui? Agora é contigo, né, Karine? Obrigado, viu?
Obrigada, Anderson, Cíntia, Leonardo, Márcio. É realmente um painel, né, ímpar, porque é um painel sem nenhum advogado. Achei fantástico. Muito obrigada. Nós encerramos hoje, então, o nosso quarto evento do Centro-Oeste, Compliance Across Regional, Mato Grosso. Estamos muito felizes com o resultado deste evento. O Estado do Mato Grosso está de parabéns com a participação em massa de inúmeras pessoas do poder público que estiveram e estão conosco ainda até o presente momento. Quero agradecer ao Dr. Giovanni Saavedra, representante da Escola ESN e do Instituto ARC, do Saavedra Advogados, pela oportunidade de realizarmos mais esse evento em conjunto. Agradecer ao Escritório Jacó Coelho Advogados pela parceria também, agradecer os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores. Márcio, você gostaria de falar algo mais sobre os nossos próximos eventos? Fique à vontade. Abraço, muito obrigada a vocês. Karine, mais uma vez, muito obrigado por todo o apoio. Cíntia, Léo, Anderson, que também estão aqui. Karine, você é uma parceirona, realmente bem pensado, né? Foi o quarto congresso do Centro-Oeste que a gente está fazendo junto. Fechamos o Centro-Oeste, começamos pelo Goiás, fomos para o Mato Grosso do Sul juntos, fomos para o Distrito Federal e agora aqui finalizando com o Mato Grosso. Foi campeão, todos foram fantásticos, mas esse aqui em especial, a gente cresceu bastante o volume de pessoas nos assistindo. Então, muito obrigado. Eu queria agradecer também o Giovanni, que trabalha aqui junto comigo, mas por ter idealizado isso tudo, sendo presidente de toda essa parte de conteúdo, e também o Jacó Advogados, que tem dado nos apoio aí dentro do Centro-Oeste, difundindo a nossa cultura de compliance. Então, muito obrigado. Patrocinadores e apoiadores sempre com a gente. E eu queria trazer um lembrete para a gente poder finalizar. Esse é um mês que a gente está repleto de eventos gratuitos. Semana que vem nós vamos ter um workshop falando sobre analytics na área de prevenção, como eles ajudam na área de prevenção à lavagem de dinheiro. Então vai ser na quarta-feira, às 9 horas. Só entrar lá no nosso site da ESN, no escola.esn.com.br. É gratuito, vocês vão participar. O nosso próximo congresso do Compliance Across Regional será Paraná e Santa Catarina. A gente vai estar finalizando o evento do Observatório Brasileiro, da USB. Então a gente também vai estar lá um dia de compliance, vai ser no dia 23 de setembro, nós vamos estar lá falando. E no dia 29 vamos ter um workshop falando também sobre due diligence. Então é um mês repleto de eventos gratuitos, não percam. Lembrando que o workshop, só vou dar uma dica, são eventos de 2 horas que a gente vai fazer, e o congresso Compliance Across é o dia inteiro. Então temos dia 15, dia 23 e também dia 29 de setembro. Só acompanhar a gente, vocês vão conseguir fazer no nosso site gratuitamente a inscrição de vocês. Muito obrigado, uma boa noite, obrigado a todos, obrigado Mato Grosso por recepcionar a gente super bem. Um abraço e um bom descanso para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.